E a gente vai também entender quais são os impactos para a economia com a classificação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas. E quem nos ajuda a entender mais é o meu parceiraço de plantão, Gilvan Bueno. Bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Estevão, nossa audiência. Não podia te deixar sozinho nessa sexta-feira, então vim aqui conversar com você e ficar do seu lado. Com certeza, excelente companhia. Eu vou sentir falta quando a Carol Nogueira voltar aqui, eu vou sentir falta dos nossos papos aqui pela manhã. Gilvan, vamos lá. A economia brasileira pode ter impactos principalmente nas empresas, né? Porque agora os americanos podem bloquear bens, processar essas empresas que possuem ações, capitais abertos nos Estados Unidos. Para você, esse tipo de ação acaba trazendo mais algum tipo de prejuízo também, né, para a economia brasileira? Muito boa pergunta, Estevão. O dia de hoje pode ser um divisor para entendermos como será o futuro nesses aspectos. Por quê? Porque essa lei, como o Américo sabiamente destacou, ela começou na esteira do ataque, depois do ataque em Oklahoma, onde mais de 160 mortos nos Estados Unidos com esse ataque. E ali nasceu essa instituição, a FTO, para conseguir combater, como sabiamente foi destacado, grupos ideológicos e políticos. Só que logo assim, quando Donald Trump assumiu, ele mudou, fez um implemento nessa legislação e aí ele permitiu ter uma estrutura de atacar narcoterroristas. E aí, essa sua pergunta, eu tive que fazer essa introdução, por quê, Estevão? Porque a gente tem que analisar as empresas que já passaram por isso. Então, a gente teve inicialmente México e Venezuela, nós temos El Salvador, Haiti, Colômbia, e a gente precisa analisar quais foram os impactos para eles. Então, esses impactos, no primeiro momento, eles acontecem na parte de empresas de turismo, empresas que têm essa transferência entre os dois países. E aí, indo para a parte de empresas, a gente não tem nessa legislação nova que foi feita por Donald Trump um impacto em empresas. Mas a gente tem o quê? Um ataque, como vem acontecendo nas águas mexicanas, contra embarcações, são mais de 108 embarcações que tiveram esses impactos. Mas isso lembra, Estevão, o que aconteceu com a Rússia, que é um pouco diferente. Então, o que está sendo a dúvida aqui, e a discussão do atual presidente Lula, de que como vai ser equalizado grupos políticos e ideológicos. Porque a Rússia é o melhor exemplo para a sua pergunta, porque várias empresas que praticavam parcerias com entidades terroristas como ali o Islã, o Hezbollah, que participavam dessa discussão, eles tiveram seus bens bloqueados, paralisados, e foi o que o Al-Qaeda, aqui recuperando, teve com isso. Mas eram grupos terroristas. Então, os únicos exemplos que nós temos foram os casos da Rússia e os casos do Al-Qaeda, que tiveram as suas empresas que participavam, que negociavam com os bens congelados. Nessa legislação do Trump, a gente não tem isso tão claro, Estevão. Bom, então dá para dizer também que, por exemplo, hoje os Estados Unidos têm lutado muito contra o Hezbollah, que é indicado por eles como um grupo terrorista, por mais que aqui no Brasil essa nomenclatura possa ser um pouco diferente, mas então é algo parecido que vai acontecer com o que já é feito pelos americanos hoje. Essa pergunta é muito boa porque existe aqui na lei uma diferença. O passado mostra que o combate ao Al-Qaeda, o Hezbollah, grupos que têm ideologia política e ideologias. Então, isso foi construído em 96, o FTO, para combater estes grupos. Quando o governo Donald Trump assumiu, ele teve a ideia de começar, como a anfetamina está sendo muito destruidora nos Estados Unidos, ali Los Angeles, algumas regiões muito atingidas por essa questão dessas drogas, ele começou a fazer os ataques. E ele fez os ataques aos vizinhos, que foram Venezuela e México. A diferença agora é que você está falando de uma legislação de dois entes que não são classificados dessa natureza e que a discussão do momento é entender como isso vai acontecer. E aí a gente tem que olhar para os pares aqui. Então, a diferença é que tem uma mudança na lei que ele está atacando o narcoterrorismo e essa é a preocupação que o Américo sabiamente destacou, porque é uma novidade. A gente não tem uma legislação tão ampla e um espectro maior de países que passaram por isso. Essa é a compreensão do momento. Assim, você não sabe, e a sua pergunta foi ótima, por quê? Porque isso pode ter uma capacidade de ir mais além do que a gente conhece. Mas o modelo aconteceu nos países foram assim. Mas o que você recomendaria a gente ficar mais de olho que pode acabar mudando no cenário econômico a partir de agora, Gilvan?
Essa pergunta ela é muito boa na parte de vista de pensar o futuro. Então, no curto prazo, são empresas de turismo, essas relações, as discussões diplomáticas que poderá acontecer. Logo aqui, a gente tem que pensar no investimento estrangeiro direto, aonde essas empresas, para fazer negócio no Brasil, a sua estrutura de compliance, ou seja, de verificação de documentos, de certidões, vai exigir isso, pode aumentar o custo produtivo e uma maior eficiência das empresas nesse sentido. Logo em seguida, nós temos uma coisa importante, que são as exportações. Sempre lembrando que nesse ano, saindo há pouco, as exportações entre Brasil e Estados Unidos tiveram uma queda nesse primeiro semestre de 9%, e porque o Brasil fez um trabalho de olhar outros parceiros comerciais, mas do ponto de vista de exportações, no médio e longo prazo pode ter um impacto, porque você vai ter as empresas cada vez mais fiscalizadas. E por último, tem a parte do sistema financeiro e soberania, e aí onde a gente entra nessa nossa ferramenta que atende ela tem mais chaves de Pix do que brasileiros atualmente, e que pode ter essa discussão dentro do sistema financeiro e também nessa parte que você fez a sua primeira pergunta, de bloqueios de bens, de empresas, de estruturas financeiras, de cada vez mais verificar um pouco isso. Então, esses são os principais aspectos econômicos, a parte de curto prazo, turismo, no médio prazo, o investimento estrangeiro direto e no longo prazo, exportações, e no ponto central, que é o sistema financeiro e a nossa soberania, Estevam.